Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios da lista do dia 8 do 4 da última quinta-feira de uma forma diferente, tá bom? Nesse esqueminha diferente aqui, só que espero que possam sanar as dúvidas que vocês tenham tido nessa lista da melhor forma possível, ok? Então, é uma lista que a gente está trabalhando com potências, relembrando esse assunto aí super tranquilo, super fácil, porém lembrando potências em um nível um pouco mais alto, porque a gente vai trabalhar com qualquer tipo de número envolvendo potência, ok? Então, olha, na primeira, na letra A, bem simples, né, gente? Bem fácil, só para a gente relembrar mesmo como é que funciona. 5 elevado a 3, a gente tem a base, o expoente, lembrando que 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Isso daqui é, fazendo as continhas, olha, 5 vezes 5 é 125, certo? Na verdade eu já estou pulando lá pro final, foi mouse. Na verdade é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 aí sim, né? Aí sim é 125, ok? Continha de multiplicação bem simples, dá para fazer tranquilo essas. 89 elevado a 1, aqui a gente discutiu um pouco sobre, na última aula a gente discutiu sobre potências de expoente 1. 89 elevado a 1 é ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se não tiver entendido muito bem como é que funciona isso, volta lá na aula que a gente tentou, a partir de uma lógica, chegar nessa conclusão, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e qualquer número elevado a 0, a gente vai ver que é 1, né? Então, a gente já vai até pular aqui para a letra D, 0,6 elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, qualquer número elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se não estiver entendendo muito bem, volta lá na nossa aula da última semana sobre potências que você vai entender. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. 1 sétimo elevado a 3, isso aqui é bem simples. Fração, moçada, é a mesma coisa da letra A. Potência é sempre o mesmo princípio. Então aqui ó, é a mesma coisa de 1 sétimo vezes 1 sétimo vezes 1 sétimo. Isso daqui é a mesma coisa, por sua vez, de 1 sétimo elevado ao cubo. Em cima e embaixo. Por quê? Olha, 1 vezes 1 vezes 1, 1 elevado ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1, né? E 7 elevado ao cubo é 343. 7 vezes 7 vezes 7. Lembrando que isso daqui você nem precisa de fazer. Você já pode vir direto para cá. Ok? Não precisa de fazer esse passo aqui. Combinado? Próxima questão, 3 sétimos ao quadrado. Aplicando o que eu acabei de falar, olha, é 3 elevado ao quadrado em cima sobre 7 ao quadrado embaixo. Por causa desse princípio aqui, não se esqueçam. 3 elevado ao quadrado é 9, 7 ao quadrado é 49. Fechou aqui também. Então, ó, nossos resultados estão aparecendo aí, muito simples, né? Agora, menos meio elevado a 7. Primeiro a gente vai trabalhar com esse menos, lembrando também na nossa aulinha, a gente discutiu isso. Menos elevado a uma potência ímpar vai continuar menos, ok? 1 elevado a 7 é 1, e 2 elevado a 7 a gente vai ver quanto que é. Vamos lá, ó. Menos 1 sobre 2 elevado a 7 é a mesma coisa do que 128. O resultado disso é 128. Pode fazer e pode conferir que você vai ver quanto que dá. Mais um caso, eu tenho mais uma vez o sinal de menos elevado ao quadrado agora. Menos ao quadrado, menos elevado a um expoente par, vai ser sempre mais, vai ser sempre positivo, porque menos vezes menos é mais, é positivo. Né? A gente discutiu isso também lá na nossa aula. 0,7 ao quadrado, vamos fazer um asteriscozinho aqui e fazer isso aqui embaixo para a gente lembrar. 0,7 vezes 0,7, não é isso? Olha, eu estou fazendo 0,7 ao quadrado, é 0,7 vezes 0,7. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Lembra que quando você multiplica números decimais, não importa a vírgula no primeiro momento. Você vai efetuar a multiplicação ignorando a vírgula. Então, é como se você estivesse fazendo 7 vezes 7. 7 vezes 7, pela tabuada, 49, ok? Só que agora você vai observar os dois fatores. Nos dois números, né? Nos dois números, nos dois fatores, você tem duas casas. Você tem uma casa decimal em cada um deles. Melhor, uma casa decimal depois da vírgula, digamos assim. Então, se você tem uma casa, um número aqui depois da vírgula, um outro número aqui depois da vírgula também, então lá no nosso resultado, lá
no 49, você vai fazer aquele seguinte esquema. Eu vou contar de trás para frente, olha. 1, 2, que é justamente o número de casas depois da vírgula. A partir do 9, vou contando de trás para frente, eu vou colocar a vírgula aqui. Como aqui eu não tenho nada e esse espaço aqui está vago, eu vou completar com 0. Então o resultado é 0,49 positivo, porque o sinal de menos aqui, como ele foi elevado ao quadrado, ele vai virar o sinal de mais, sinal de positivo. E aí, para fechar, mais uma vez eu tenho menos aqui, agora envolvendo uma fração, menos elevado ao cubo, menos elevado a 3, expoente ímpar, vai continuar menos, ok? Igualzinho aqui em cima, quando o expoente é ímpar, a gente mantém o sinal de menos. E eu vou fazer 112 elevado ao cubo e 30 elevado ao cubo, por esse princípio aqui. Relembrando, fração a gente aplica isso, ok? Desculpa, pessoal. Então, o que acontece? 112 ao cubo é uma conta bem chata mesmo, só que dá para fazer na mão aí. O resultado disso seria 1.404.928. Não tem problema fazer isso aí na mão, dá para fazer. É uma conta chata, mas dá. E 30 ao cubo é mais fácil. 3 ao cubo é 27. E como você tem 0 elevado ao cubo, vai ser 0, 0, 0. Ok? Resultado, 27.000. Então, pessoal, eu espero que tenham entendido essa primeira aí. Essas são as nossas respostas. Espero que todos tenham chegado nela. Se não chegou, espero que tenham tirado a dúvida. Combinado? Vamos para a questão número 2. Pessoal, próxima questão então. A gente tem aí a número 2. Mais uma vez é para aplicar as continhas envolvendo potências, agora principalmente com expoente negativo. Então, a gente discutiu isso na nossa aulinha lá de revisão. Vamos relembrar aqui agora como é que a gente faria esses cálculos. 2 elevado a menos 5. Muito simples, né? Primeira coisa, inverte a base. Então, o que é 2 vai virar meio. E aí, quando a gente inverte essa base, o nosso expoente, ele altera-se o sinal dele. Se é menos 5, vai virar 5 positivo. Agora caiu num caso que a gente está bem acostumado, que é uma fração elevada a um expoente, sem problema nenhum. Aqui a gente acabou de ver na primeira questão. Basta fazer, por exemplo, 1 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5 nesse caso. Isso daqui vai dar 1 elevado a 5 é 1, 2 elevado a 5, 32. Lembrando que na nossa aula a gente viu o porquê, qual que é a lógica da gente fazer essa inversão. Por que a gente chega nesse resultado? Então volta lá na aula se não tiver entendido, se não estiver fazendo sentido para você essa inversão de base e a troca de sinal, volta na aula que lá no finalzinho dela a gente faz aquela sequência mostrando por que, por exemplo, quando a gente tem expoente 1, o resultado é o próprio número, por que quando o expoente é 0, o resultado é 1, e por que quando o expoente é negativo a gente tem que fazer essa inversão e continuar os nossos cálculos, ok? Continuando aqui, 5 elevado a menos 3, vamos lá, mesma ideia. Primeira coisa, inverte a base. Se é 5, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 5. Lembrando que embaixo do 2 tem um imaginário, embaixo do 5 tem um imaginário. Quando você inverte, esse 1 imaginário vem para cima, certo? Elevado aqui no caso a 3. 1 elevado a 3 é 1. 5 elevado a 3 é 125. Muito bem. Agora, 1 meio elevado a menos 2. Com bastante calma, vamos lá. Ó. Eu tenho um expoente negativo, vou ter que inverter esse negócio. Olha, meio, quando eu inverto isso, quando eu inverto meio, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, ó, o 1 que estava em cima, ele vai vir para baixo. Então, se eu fosse pensar numa nova fração, eu teria o 1 embaixo e o 2 em cima. Ok? Uma coisa desse tipo. Isso daqui é elevado a 2. Só que 2 sobre 1, isso daqui é a mesma coisa de 2. Então, aqui, na verdade, eu tenho 2 elevado a 2, que é 4. Ok? Apenas aplicando os conceitos, você consegue chegar no resultado bem fácil, tá vendo? 0,6 elevado a menos 1. Aí tem que tomar cuidado. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas será que todo número elevado a menos 1 é ele mesmo também? Opa, nem sempre. Vamos lá, ó. 0,6. Como aqui eu tenho um expoente negativo, fica um pouco esquisito eu tentar inverter o 0,6. Você poderia muito bem fazer isso daqui, ó.
Invertendo, ficaria 1 sobre 0,6. Pode, sem problema nenhum. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer um esquema que vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou reescrever o 0,6 como 6 décimos, ok? Por que eu estou fazendo? Por que eu posso fazer isso? Número decimal você pode escrever em forma de fração. No caso, 0,6 veio de 6 dividido por 10. O macete é, escreve o número sem a vírgula, então 0,6 sem a vírgula é só 6. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa. Então quer dizer que eu estava dividindo esse 6, né, esse número, por 10. Então é 6 dividido por 10. 6 décimos. Agora sim você vai pensar, olha, aqui eu tenho ainda expoente negativo, nem mexi com ele. Agora eu vou inverter, eu vou trocar esse sinal. Como é que eu faço para trocar o sinal? Inverte a base. Se a minha base é 6 décimos, então quando eu inverto vai ficar 10 sextos elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então isso daqui é 10 sextos. Resposta final ainda não é essa, a gente pode simplificar. Dividindo em cima por 2 e embaixo por 2 também, esse nosso número aqui vai dar 5 terços. Ok? Então a resposta final mais condizente seria 5 terços. Combinado? Se eu quisesse dar isso daqui em forma de fração, que é em forma de decimal, perdão, eu poderia fazer essa divisão. Então vamos fazer? Olha, 5 dividido por 3. Como aqui estava em decimal, vamos fazer a divisão para ver quanto que vai dar isso daqui. 5 terços, ou 5 dividido por 3, vamos pensar. 3 vezes quanto que dá 5? Não tem um número, né? Então, na verdade, aqui vai ser 1. O 3 cabe só uma vez dentro do 5. 1 vezes 3 vai dar justamente 3. 5 menos 3 é 2. Combinado? Para a gente continuar esse número, vamos relembrar. Acrescenta um 0, que é como se estivesse multiplicando esse resto, que foi 2, por 10. E aí a gente vai descer uma casa decimal. A gente vai colocar uma vírgula aqui para conseguir continuar o número. 20 dividido por 3 vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18. E aqui vai dar um padrãozinho, né? 20 menos 18 é 2. Para você repetir o processo, para você continuar, mais uma vez, acrescenta um 0 no resto, multiplica ele por 10, desce uma casa decimal. Aqui vai dar 6. 20 por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Resultado vai dar, o resto vai dar 2 de novo. E aqui não vai acabar isso, vai ficar isso daqui pro resto da vida. Então, na verdade, isso daqui é a mesma coisa de 1,6666 em dízima periódica. Combinado? Fechou isso daqui, vamos pro próximo. Agora nós temos um caso bem simples. Uma fração elevada a um expoente positivo, né? Então nem preciso de pensar muito. É 3 elevado a 2, que é 9, e 7 elevado a 2, que é 49. Combinado? Bem fácil, bem fácil. Próximo. Agora eu tenho menos lá dentro na minha base e menos lá fora. Com bastante calma, vamos fazer isso daqui. Primeiro, eu posso inverter isso daqui sem problema, para o meu sinal negativo do expoente sumir. Então, para virar 10 positivo ao invés de 10 negativo. Então, primeiro, menos meio vai virar menos 2 sobre 1 elevado a 10. 1 foi para baixo, 2 foi para cima, o menos não se altera. Toma cuidado com isso. Agora, para fechar, o seguinte, exclui esse 1, lembrando que ele não faz diferença nenhuma. Menos elevado a 10, menos elevado a um número positivo, é mais. Ao número positivo não, desculpa, ao número par, foi mal. 2 elevado a 10, se você fosse fazer essa continha aí, daria 1024. Ok? Próximo, menos 0,7 elevado a 0, menos elevado a 0, quanto que seria? Muito simples, gente. Lembra daquele esquema, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Ok? Então não importa se é menos, não importa se é decimal ou se é fração. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Menos 2 terços elevado a 3, vamos fazer isso daqui. Menos elevado a 3 ao cubo é um menos elevado a um número ímpar. Então aqui vai continuar menos. 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 3 é 27. Fechou os nossos últimos resultados aqui. Espero que tenham chegado nesses números. Se não chegaram, espero que tenham entendido e sanado as dúvidas. Combinado, gente? Vamos para a próxima. Vamos lá. Pessoal, próxima questão é que a gente vai ter que escrever essas sentenças em uma única potência. Isso que está pedindo na questão 3. Aqui é muito simples. Quando pede para você escrever em uma única potência coisas desse tipo,
justamente é para a gente aplicar propriedades, né? As propriedades de potência que vieram para facilitar a nossa vida, para deixar os cálculos um pouco mais simples, um pouco mais fáceis. Então, por exemplo, 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2, a gente vai utilizar a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Como é que funciona isso? Se você tem uma coisa desse tipo, a gente vai aplicar essa propriedade, ó. A elevado a m vezes a elevado a n, isso daqui é a elevado a m mais n. Ou seja, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2, eu vou conservar a base, que é 4, e vou somar 5 com 2, 7. Fechou. Escreveu numa única potência, acabou. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma potência de uma outra potência. Por que é uma potência de uma potência? Olha, eu tenho uma potência aqui dentro do nosso parênteses e tenho um expoente elevando ela, ou seja, eu tenho uma potência de uma outra potência, certo? Aqui eu vou utilizar a seguinte propriedade, que é essa daqui, ó. Quando você tem uma potência de uma potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. M vezes N, por exemplo. Aqui nesse caso, eu vou conservar o 7, que é a minha base, e vou multiplicar os expoentes. Quais são eles? Menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Combinado? Fechou? Fechou? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho, na verdade, que observar esse padrão. Eu não tenho bases iguais, porém eu tenho expoentes iguais. Então, essa daqui, a gente vai aplicar a seguinte propriedade. Se eu tenho A elevado a um m qualquer, vezes B elevado ao mesmo m, eu posso reescrever isso como A vezes B elevado a m. Ou seja, isso daqui eu posso reescrever como 5 vezes 6 elevado a 5. Tudo bem? 5 vezes 6 é a mesma coisa de 30 elevado ao nosso expoente 5. Fechou essa daqui. Vamos para a próxima, que é bem parecida. Aqui, na verdade, eu confundi, moçada, vocês me perdoem. Essa daqui, na verdade, é a letra E e essa daqui é a letra D, ok? Então, vou até trocar aqui. Isso aqui, na verdade, é a E, que a gente vai fazer primeiro a letra E, depois a letra D, tá bom? Não tem problema não. Vamos fazer primeiro a letra E aqui. Seguinte, então, como é que tá funcionando isso? Deixar o nosso cubinho aqui. Deixa o nosso cubo mágico aqui, ó. Beleza. 3,3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7 é a mesma situação dessa daqui que a gente acabou de fazer, ok? Vamos lá, ó. Seguinte, eu posso reescrever isso como 3,3 vezes 3 elevado a 7. Combinado? 3,3 vezes 3 é a mesma coisa, se você quiser pensar de cabeça, é a mesma coisa de 3,3 mais 3,3 mais 3,3, não é isso? É uma multiplicação, multiplicação vem de uma adição. Então, isso daqui vai ser 9,9 elevado a 7, ok? Escreveu numa única potência? Fechou. Vamos para o próximo, ó. Resultado saindo. Agora, 1 vezes 1 sobre 2 elevado ao cubo, vezes 1 sobre 3 elevado ao cubo. Percebe que o 3 está repetindo, o cubo está repetindo, então isso é ótimo. A gente vai utilizar isso mesmo. Agora, o que a gente faz? Ó, eu posso fazer isso de várias formas, mas aqui eu acho que a mais simples é pensar primeiro na multiplicação de fração. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui é 1 vezes 1. 1 vezes 1, que é 1. E embaixo eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Por quê? Quando eu faço isso, eu recaio nessa propriedade, ok? Se eu recair nessa propriedade, eu posso aplicar ela, olha. Vai acontecer isso aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa de 2 vezes 3 elevado ao cubo. Ou seja, eu multiplico as bases e conservo o expoente, né? E aqui, então, vai dar 1 sobre 2 vezes 3 é 6 ao cubo. Ou eu posso colocar ainda 1/6 elevado ao cubo, se eu quiser dessa forma, porque 1 elevado ao cubo continua 1, então essas duas coisas aqui são equivalentes, são iguais. Para fechar, essa nossa última aqui, a letra F, agora está certa a letra. Seguinte, eu tenho um menos aqui fora, que ele pouco vai me importar, por enquanto, né, digamos assim. E lá dentro eu tenho 0,8, que eu vou conservar, porque vai recair nessa propriedade aqui agora, nessa daqui. 2 vezes menos 10 é menos 20, ok? Se você quiser, pode até, inclusive, colocar dessa forma, sem o parênteses. Nesse caso, não se altera.
Ok, gente? Valeu, não precisa de resolver, né? Só pediu para reescrever numa única potência. Fechou essa daqui. A gente vai para a próxima questão agora. Pessoal, questão número 4, então, para a gente. Aqui é porque a gente falar qual das potências é a maior, né? Então a gente vai estar sempre comparando duas potências e a gente tem que falar qual é maior ou menor utilizando os sinais de maior ou menor, né? Que a gente vai relembrar aqui. Então, por exemplo, 3 elevado ao quadrado ou 3,2 elevado ao quadrado ou 3,2 elevado ao cubo. Qual desses dois que é maior? Que é bem simples, bem fácil a ideia, tá, gente? Muito, muito fácil mesmo. Então aqui a gente vai perceber algum padrãozinho, né, pra gente conseguir fazer rápido essas coisas, sem ficar fazendo cálculo. Mas aqui fazendo nesse primeiro, só pra gente entender um pouco, quando eu faço 3,2 vezes 3,2, é a mesma coisa de 3 elevado ao quadrado, e aqui, por outro lado, é 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2 novamente, 3,2 elevado ao cubo. Percebe que isso daqui se repete aqui nessa conta, não se repete? Ou seja, o resultado disso, vamos chamar o resultado disso aqui de x, ele vai se repetir aqui também, certo? E aqui, ainda assim, você está pegando esse x, está pegando o resultado dessa conta e multiplicando mais uma vez por 3,2. Sempre que você multiplica um número por 3, ele vai ser maior, se for um número positivo, no caso, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar 5 vezes 3, isso aqui vai dar 15. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6, e assim vai. Ou seja, sempre que você multiplica por 3, vai dar um número maior do que era antes, se for um número inteiro positivo. Ou, na verdade, racional positivo, né? Então, se você está multiplicando um número qualquer por 3,2, vai ser maior ainda, né? Está sendo maior ainda do que 3. Então, com certeza, esse camarada vai ser maior que o 3,2 elevado ao quadrado. Então, em resumo, 3,2 ao quadrado é menor que 3,2 elevado ao cubo. Lembrando que, para não esquecer do sinal, lembre que a abertura é que manda. Então, se a minha abertura está virada para cá, quer dizer que esse número é maior do que o que está vindo aqui antes. Mas o nome desse sinal é menor. Então, 3,2 ao quadrado é menor que 3,2 ao cubo. Ok? Deu para entender aí a ideia? Eu acho que ficou bem simples, né? Agora, a próxima. Vamos ver que é um pouco diferente quando acontece esse caso aqui, ó. 0,5 ao quadrado, quando a gente faz isso, é a mesma coisa de 0,5 vezes 0,5. E da mesma forma que aconteceu aqui do lado, vai acontecer isso daqui, ó. No 0,5 ao cubo, você tem 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, certo? Então aqui, mais uma vez, o que eu tenho aqui, ó, essa continha que eu vou chamar de B, ela se repete aqui, ó. Imagina que B é o resultado dessa conta, ela está se repetindo aqui. Inclusive, vamos até colocar o resultado, né? 0,5 vezes 0,5, se eu fosse fazer, seria 0,25. E aqui também está se repetindo. Aí você pensa, se eu estou fazendo 0,25 vezes outra coisa, com certeza isso daqui vai ser maior do que o que eu tinha antes, porque além de eu ter um 0,25, eu ainda estou multiplicando ele por outra coisa. Aqui que você se engana, você tem que tomar muito cuidado. Não vai se repetir a mesma lógica daqui. Por quê? Observe um padrão. 0,5 vezes 0,5, tá vendo que deu um número menor do que era antes? Quando você multiplicou um 0,5 por outro, deu 0,25. O 0,25 começa com 0,2. Ou seja, isso daqui é menor do que eu tinha antes. Para você comprovar, é só você pensar o seguinte. 0,5 é a mesma coisa de 0,50. 0,50 é maior do que 0,25. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão perceber um padrão que é, se você tem um número que está entre 0 e entre 1, se você tem um número aqui dentro, qualquer número aqui, ó, são infinitos, se você tem um número aqui dentro, esse número, quando você multiplica ele por qualquer coisa, igual aqui a gente está fazendo, olha, 0,5 vezes alguma outra coisa, nesse caso é por ele mesmo. Mas se você multiplica um número que está aqui dentro, por exemplo, 0,5, por qualquer coisa, o resultado vai ser sempre menor. Sempre que você multiplica um número qualquer por um número que está entre 0 e 1, por exemplo, por 0,5, o resultado vai ser menor. Então, por exemplo, se eu continuasse essa conta, olha,
0,25 vezes 0,5, o resultado disso seria 0,125. E 0,125 é menor do que 0,25. Por quê? 0,25 é a mesma coisa de 0,250. Se eu quisesse igualar as casas decimais aqui, eu tenho 3 casas também, olha. 0,250. Isso daqui é maior do que 0,125. Ou seja, esse primeiro é maior do que o segundo, mesmo que o expoente seja menor, ok? Então, se você tem um número que está entre 0 e 1 elevado a alguma potência, vai acontecer esse padrãozinho que a gente acabou de observar aqui. Se o meu número não tiver entre 0 e 1, igual aqui, ó, ele é maior do que 1, aí é tranquilo, é bem fácil de entender. A lógica vai sempre se manter aqui, ó. Se você tem um expoente menor, então o resultado vai ser menor também. Agora, nesse outro caso, se você está entre 0 e 1, se você tem um expoente menor, então o seu resultado vai ser maior, na verdade. Ok? Valeu? Vamos para as próximas aí. Pessoal, na letra C é uma situação interessante, porque aqui a gente tem fração. Então vamos ver como é que uma fração poderia, como é que é o padrão da fração. A gente viu na número 1 como é que funciona para números decimais, tanto números decimais que estão entre 0 e 1, tanto números decimais que estão acima de 1. Ou menor, né? Se for um número negativo também vai se manter o mesmo padrão. Seguinte, aqui eu tenho meio elevado ao cubo ou meio elevado à quarta potência, meio elevado a 4. Então o que acontece? Quando eu faço isso aqui, se eu fosse fazer essa conta, né, se a gente fosse desenvolver isso, seria 1 elevado ao cubo, que é 1, 2 elevado ao cubo, que é 8, ou 1 elevado a 4, que é 1, e 2 elevado a 4, que é 16. Aí vamos comparar qual que é maior, esse daqui ou o 1,1 elevado a 8 ou 1 elevado a 16. Você tem algumas formas de fazer, só que aqui eu gostaria que vocês pensassem com a lógica, sem nem pensar no resultado. Pensa comigo, aqui você tem 1 dividido por 8, que é a mesma coisa, e 1 dividido por 16. Lembrando que essas coisas aqui são iguais, são equivalentes, certo? Imagina que você pega uma laranja, qualquer coisa. Imagina que o nosso cubinho mágico aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma laranja, cara. Aí você vai pegar uma laranja qualquer e vai dividir para 8 pessoas, ok? Imagina o tamanho do pedaço que cada uma vai receber. Se for uma laranja grande, vai ser um pedaço grande. Se for uma laranja pequena, vai ser um pedaço pequeno. Mas isso nem um pouco importa. Imagina que a laranja tenha mais ou menos esse tamanho aqui do cubo. Você divide isso aqui em 8 partes iguais e dá para 8 pessoas. Aí vai lá, você pega uma mesma laranja de mesmo tamanho, com exatamente as mesmas medidas, e divide agora essa laranja para 16 pessoas. Imagina o tamanho do pedaço que cada pessoa vai receber, imaginando que você está dividindo essa laranja em 16 partes iguais. Pergunto para vocês, qual tamanho vai ser maior? As que receberam a das 8 fatias ou as que receberam das 16 fatias? Qual pedaço, né, que vai ser maior nesse caso? Com certeza vai ser as que receberam das 8 fatias. Claro, porque olha, você está dividindo em menos partes, ou seja, você vai conseguir ter um tamanho de laranja, nesse caso, maior, certo? Então, isso daqui vai ser maior do que o nosso outro número aqui, né? Isso daqui você pode perceber também pelo número decimal que a gente acabou de trabalhar. 1/2 é a mesma coisa de 0,5. Então, aqui é 0,5 elevado ao cubo e aqui ó, a mesma coisa, é 0,5 elevado a 4. Igual eu falei com vocês, se você tem um número entre 0 e 1, que é o que aconteceu aqui, você tem 1 dividido por 2, dá 0,5. Então, esse número está entre 0 e 1. Quando acontece isso, quanto menor o expoente, maior vai ser o número. Então, aqui, ó, você vai ter, então, olha, vai ser maior, ok? Na fração isso se repete também, só que a gente vai ver que na letra E, daqui a pouquinho, que dependendo da fração, isso daqui não vai acontecer, isso que você tem que tomar cuidado. E aqui esse daqui tá bem facinho, que é 0,6 elevado a 0, isso daqui a gente já sabe que é 1, e 0,6 elevado a 1 é 0,6, ou seja, isso daqui, ó, 1 é maior que 0,6, né, gente? Bem fácil. Para fechar, letra E, 11 oitavos elevado a 4, ou 11
oitavos elevado ao cubo. Qual que é maior? Qual que vocês acham que é maior? Aqui a gente vai ver que o 11 oitavos elevado a 4 é maior. Mas por quê? Vamos lá. 11 oitavos é a mesma coisa de 1,375 e aqui também a gente também tem 1,375. No primeiro está elevado a 4, no segundo elevado ao cubo. Se você entendeu qual que é a lógica, você vai entender isso aqui bem fácil. Você tem um número que não está entre 0 e 1, ele é maior que 1, é 1,375. Se você vai multiplicando isso por ele mesmo sucessivas vezes, ele vai cada vez aumentando mais. E aqui ele vai aumentar mais, mas não vai aumentar tanto. Aqui ele vai aumentar mais do que esse. Ou seja, esse camarada aqui ó, é maior do que aquele. Ok? Então, se a minha fração é imprópria, ou seja, o número de cima é maior que o de baixo, isso vai acontecer. Se a minha fração é própria, o número de cima, o numerador, é menor né, que o de baixo, então isso daqui vai acontecer. Quanto menor o expoente, maior vai ser o valor. Aqui nesse caso não, a lógica vai ser bem mais condizente, né? O número, quanto maior o expoente, maior vai ser o resultado também. Combinado? Valeu! Vamos para a próxima questão para a gente finalizar. Pessoal, então, na próxima questão, número 5, vamos lá. Seguinte, que é bem simples, bem fácil da gente fazer essa continha. Ela não está envolvendo muito potência, que é o nosso assunto principal, só que eu acho que é interessante a gente relembrar, fazer uma revisão sobre frações, como é que a gente calcula, opera frações, principalmente envolvendo soma e subtração, certo? Então a gente vai fazer bem pausado aqui. Tem um expoente 2 aqui, mas ele é bem tranquilo de mexer com ele, né? Não vai ter muito segredo não. Então vamos lá. Ó. Começando pelos parênteses, que é onde a gente deve começar numa expressão numérica, né? Mantendo a ordem, mantendo a organização com bastante calma, a gente vai fazer 7 meios mais 4 14avos. Lembrando, se você tem frações de denominadores diferentes, não dá para sair somando tudo de uma vez. Não faz sentido você somar meios com 14avos, são coisas diferentes, não tem como você juntar coisas que são totalmente diferentes. Então, primeira coisa, igualar esses dois camaradinhos aqui, o 2 e o 14. E aqui eu gostaria de discutir uma outra forma de fazer isso. Ao invés de a gente fazer o mínimo múltiplo comum para eu conseguir igualar o 2 e o 14, eu vou pensar o seguinte, o 2 e o 14 são pares, e aqui como eu tenho 2, ele vai facilitar muito a minha vida, porque eu posso transformar o 2 em 14. Ao invés de eu ficar pensando no mínimo múltiplo comum, né, que na verdade vai ser a mesma coisa nesse caso, mas você pode pensar o seguinte, como é que você transforma o 2 em 14? Justamente com uma multiplicação. Se você multiplicar o 2 por 7, 2 vezes 7 vai dar 14, certo? E aqui, como você tem uma fração, se você está multiplicando por um número embaixo, basta você multiplicar pelo mesmo número em cima. Então, se eu multiplico 2 aqui por 7, por exemplo, para ele virar 14, basta que eu multiplique o 7 por 7, que vai continuar, essa fração ela vai continuar com o mesmo resultado. O que está acontecendo é isso, ó. Eu tenho aqui ó, 7 meios, o que eu estou fazendo é multiplicando embaixo por 7 e multiplicando em cima por 7 também. A outra fração eu nem mexo com ela, deixo ela quietinha. Por quê? Mexendo só com essa primeira fração, eu consigo transformar esse denominador para o que eu preciso. Isso daqui vai dar 7 vezes 7, que é 49, e 7 vezes 2, que é 14. Tá vendo aqui, ó? Cheguei no 14, que é o que eu precisava. Então isso daqui é uma outra alternativa. Ao invés de eu aplicar a ideia do mínimo múltiplo comum, fazer aquela regrinha, eu posso apenas transformar um denominador no outro, se isso for possível na sua conta, ok? Então, eu já posso, inclusive, reescrever isso, ó. Isso daqui é 49 14avos mais 4 14avos. Daqui a pouquinho eu vou mexer com isso. Menos, vamos continuando aqui, ó. Repetindo tudo com bastante organização para não errar. 84 menos. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 8 quintos mais 3 meios. Nesse caso, eu poderia aplicar essa ideia, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Aqui eu vou fazer o MMC, que é o que a gente está acostumado. Então, olha, MMC de 5 e 2. Se eu fosse fazer aqui no cantinho, seria 5 e 2 aqui. Eu nem vou fazer desse esquema. A gente já pode fazer aqui, ó, direto. MMC de 5 e 2, eles são primos. 5 e o 2 são primos. Se eu tenho MMC mínimo múltiplo comum de números primos, vai ser justamente a multiplicação entre eles. Vai ser 5 vezes 2. Então aqui, ó, o MMC 5 vezes 2
vai ser 10. Se você for fazer nesse esqueminha aqui, você vai ver que vai dar 10 também. Se você pensar de cabeça, pensa, qual que é o mínimo múltiplo comum? Qual que é o mínimo número divisível por 5 e 2 ao mesmo tempo? É o 10. 10 dividido por 5 e 10 dividido por 2 dão números exatos. Muito bem. Mais outro aqui valendo 10. Agora vamos lembrar de como é que funciona a regrinha quando eu estou fazendo essa soma de frações e eu aplico o mínimo múltiplo comum. Olha, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 8, 16. Então lembrando, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 3 é 15. E aqui eu tenho um expoente 2. Então, ó, peguei o nosso mínimo múltiplo comum, dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador. Dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador, ok? Mais 4 sétimos, fecha colchetes. O que a gente faz agora? Essas duas continhas, ok? Então, fazendo essas duas continhas, vamos ver quanto que vai dar, ó. 49 14avos mais 4 14avos, isso faz muito mais sentido. Isso vai dar 53 14avos. Menos, abre colchetes, 84, e esse menos eu nem mexi ainda. 16 mais 15, 16 décimos mais 15 décimos, dá para operar isso daqui também, sem problema. Isso daqui vai dar justamente 31 décimos elevado ao quadrado mais 4 sétimos. Vamos lá que a gente está caminhando para o final. Agora eu tenho que resolver isso daqui, ó, cara. Eu tenho essa potência, esse expoente. Eu tenho que resolver sempre qualquer potência que eu tiver na minha conta antes de trabalhar com a subtração ou a adição, ou se tiver também multiplicação ou divisão. Então aqui, ó, repito tudo que eu não estou trabalhando, ok? E agora a gente tem que fazer justamente essa potência, que não é difícil, dá pra gente fazer na mão aí. Vai ser justamente 31 vezes 31 e 10 vezes 10. 31 ao quadrado e 10 elevado ao quadrado. 31 elevado ao quadrado é 961 e 10 elevado ao quadrado é 100. Mais 4 sétimos, que eu nem trabalhei ainda, ok? Agora a gente vai ter algumas... Aqui, ó, fechou aqui. Agora a gente vai ter algumas possibilidades para fazer essa próxima conta aqui, ó, que são essas três. Você pode, se quiser, transformar tudo para decimal, por exemplo, essa fração transforma em decimal e opera, ou trabalhar apenas com fração. Nesse caso, as frações estão grandes, estão chatas de fazer, tem 84 aqui, vou ter que fazer MMC de 100 e 7, é um pouco chato. Então a gente pode, talvez, transformar essas duas frações em decimais. É importante que vocês tenham essa habilidade. Trabalho com fração, trabalho com decimal. Tem que saber trabalhar das duas formas. 961 centésimos. Isso daqui é a mesma coisa de 9,61. Facinho de dividir, não é? É só você andar com a vírgula duas casinhas para trás. Você está dividindo por 100. E 4 dividido por 7 é a mesma coisa de 4 sétimos. Fazendo essa continha, olha, é 40 dividido por 7, e a gente coloca o nosso 0, aqui. Lembra dessa regrinha, ó? Eu tenho 4 dividido por 7, acrescento um 0, multiplica o nosso divisor, nosso dividendo por 10 e desce uma casa decimal, certo? 40 dividido por 7, tabuada do 7. 7 vezes quanto que chega perto do nosso 40? Justamente vezes 5. 5 vezes 7, 35, ok? 40 menos 35 deu 5. Ó, deu menor que o 7, tem que dar mesmo. Não tem nada para descer, então a gente vai multiplicar por 10, vai acrescentar um 0, certo? E continuar a nossa conta, a gente vai descer uma casinha decimal. 50 dividido por 7 vai dar justamente 7. 7 vezes 7, 49. Vamos lá, vamos fazer só mais um para fechar, hein? 50 menos 49 é 1. Não tem nada para descer de novo. Multiplica por 10. 10 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7 daria 7. O resto daria 3. A gente poderia continuar, mas isso daqui está de bom tamanho para a gente, não tem problema, ok? Então, olha, a gente pode reescrever isso como 84 menos 9,61 centésimos mais 0,61.
57. Ainda vamos melhorar porque, como aqui eu só tenho 2 casas decimais, eu vou colocar dessa forma aqui pra gente, ok? Por quê? Aqui eu tenho 2 casas, então a gente vai manter 2 casas também. E esse 1 aqui, ó, se a gente fosse arredondar, como vocês aprenderam, né? Na física e também na matemática, a gente usa muito isso. Se a nossa terceira casa aqui, ó, é menor que 5, então ela pouco altera, ela não altera nada a nossa segunda casa decimal. Se é 0,571, então na verdade fica só 0,57, dá na mesma. Fechamos aqui o nosso colchetes e os 53/14 avos a gente nem mexeu ainda, ok? Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Fazendo essa continha aqui bem rápido, ela vai dar exatamente 74,96. Então, pessoal, fiz ela um pouco mais rápido aqui mesmo, tá bom? Só pra gente ganhar um tempo. E aqui, ó, 53/14 avos menos isso. Agora, para fechar, eu vou transformar isso daqui também para decimal, porque a gente fazer a conta, para ficar um pouco mais fácil. Transformar isso para fração vai dar um trabalho um pouco excessivo. Então, a gente vai trabalhar com essa primeira aqui em formato decimal. Então, olha, 53/14 avos vai ser 3,79 aproximadamente. É isso menos 74,96. Fazendo essa continha, pode fazer na mão sem problema, vocês sabem trabalhar com essas contas. Vai ser menos 71,17 aproximadamente, ok? A gente tem que chegar nesse resultado. Pode transformar isso para fração? Pode, sem problema. Inclusive, deixe isso aí como desafio para vocês. Como é que a gente transformaria isso daqui em uma fração? Bem fácil, né? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, sanado dúvidas. Se não chegaram nesses resultados, espero que agora vocês tenham chegado. Combinado, gente? Valeu, grande abraço e até a nossa próxima aula.